Espíritos endurecidos, Lapomerai, castigo pela luz. Em uma das sessões da Sociedade de Paris, durante a qual se discutira a perturbação que geralmente acompanha a morte, um espírito ao qual ninguém fizera alusão e muito menos se pretender evocar, manifestou-se espontaneamente pela seguinte comunicação, que, conquanto não assinada, se reconheceu como sendo de um grande criminoso recentemente atingido pela justiça humana. O que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores e utopistas. Ignorais redondamente o assunto no qual vos ocupais? Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Estou morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao derredor de mim, por toda parte. A vida é uma comédia lúgubre. Insensatos os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem, dos que a afrontam ou a imploram. Mas é também para todos amarga irrisão. Tenho que confessar que a luz ofusca me penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere, e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, se não com as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto que eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou. Forte pelo pensamento, desdenhado os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro. Um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no, e individualizado, consideram-no infâmia, um absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço. Lutarei por mim mesmo, só contra esta luz odiosa. Sou aquele que ontem era um homem. Analisada esta comunicação na assembleia seguinte, reconheceu-se no próprio cinismo da sua linguagem um profundo ensinamento, patenteando na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que espera o culpado. Efetivamente, enquanto alguns são imersos em trevas ou num absoluto insulamento, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora ou acreditam-se ainda encarnados. Para estes a luz brilha, gozando o espírito e plenamente das suas faculdades, sabendo-se morto e não se lastimando, antes repelindo qualquer assistência e afrontando ainda as leis divinas e humanas. Quererá isto dizer que escapassem à punição? De modo algum. É que a justiça de Deus completa-se sob todas as formas, e o que para uns causa alegria é para outros um tormento. A luz faz o suplício desse espírito, e é ele próprio que o confessa em que pese ao seu orgulho, quando diz que lutará por si mesmo, só, contra essa luz odiosa. E ainda nesta frase, a luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Essas palavras, sutileza do meu ser, são características, dando a entender que ele sabe que o seu corpo é fluídico e penetrável à luz, a qual não pode escapar. A luz o penetra qual aguda flecha. Este espírito aqui está colocado entre os endurecidos, em razão do muito tempo que levou antes que manifestasse arrependimento, o que é também um exemplo a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Entretanto, pouco a pouco se foi corrigindo e deu mais tarde ditados instrutivos e sensatos. Hoje ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos. Convidados a emitirem a sua apreciação a respeito,
os nossos guias espirituais ditaram as 3 seguintes comunicações, aliás, dignas da mais séria atenção. Lamenais, um dos espíritos, nos diz que, sob o ponto de vista das existências, os espíritos na erraticidade podem considerar-se inativos e na expectativa, mas ainda assim podem espiar, uma vez que o orgulho e a tenacidade formidável dos seus erros não os tolham no momento da progressiva ascensão. Tivestes disso um exemplo terrível na última comunicação desse criminoso impenitente, debatendo-se com a justiça divina a constringi-lo depois da dos homens. Neste caso, a expiação, ou antes, o sofrimento fatal que os oprime, ao invés de lhes ser útil, incalculando-lhes a profunda significação de suas penas, exacerba-os na rebeldia e dá aso às murmurações que a Escritura, em sua poética eloquência, denomina ranger de dentes. Esta frase simbólica por excelência é o sinal do sofredor abatido, porém insubmisso, isolado na própria dor, mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Os grandes erros perduram no mundo espiritual quase sempre, assim como as consciências grandemente criminosas. Lutar apesar de tudo e desafiar o infinito pode comparar-se à cegueira do homem que, contemplando as estrelas, as tivesses por arabescos de um teto, tal como acreditavam os gauleses do tempo de Alexandre. O infinito moral existe, e miserável e mesquinho é quem, a pretexto de continuar as lutas e imposturas abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que neste. Para esse a cegueira, o desprezo alheio, o egoístico sentimento da personalidade são empecilhos ao seu progresso. Homem, é bem verdade que existe um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro legado à terra e a imortalidade realmente conservada pelos espíritos nas suas sucessivas provações. Eraste, um outro dos nossos guias, fez os seguintes apontamentos, começando com uma pergunta. Precipitar um homem nas trevas ou em ondas de luz não dará o mesmo resultado? Num como noutro caso, esse homem nada vê do que o cerca, e habituar-se-á mesmo mais facilmente à sombra do que à monótona claridade elétrica, na qual pode estar submerso. O espírito manifestado na última sessão exprime bem a verdade quando diz: eu saberei libertar-me dessa odiosa luz. De fato, essa luz é tanto mais terrível, horrorosa, quanto ela o penetra completamente e lhe devassa os pensamentos mais recônditos. Aí está uma das circunstâncias mais rudes de tal castigo espiritual. O espírito encontra-se, por assim dizer, na casa de vidro pedida por Sócrates. Disso decorre ainda um ensinamento, visto como que seria alegre e consolo para o sábio transformar-se-á em punição infamante e contínua para o perverso, para o criminoso, para o parricida, sobressaltado em sua própria personalidade. Meus filhos, calculai o sofrimento, o terror dos hipócritas que se compraziam em toda uma existência sinistra a planejar, a combinar os mais hediondos crimes no seu foro íntimo, quais feras refugiadas no seu antro e que hoje, expulsas desse covil íntimo, não se podem furtar à investigação dos seus pares. Arrancada que lhes seja a máscara da impassibilidade, todos os pensamentos se lhe estampam na fronte. Sim, e além de tudo, nenhum repouso, nada de asilo para esse formidando criminoso. Todo pensamento mau, e Deus sabe se a sua alma o exprime, se lhe trai por fora e por dentro, como impelido por choque elétrico irresistível. Procura esquivar-se à multidão, e a luz odiosa o devassa continuamente. Quer fugir e desanda numa carreira infrene, desesperada, através dos espaços incomensuráveis, e por toda a parte luz, olhares que o observam. E
e voa novamente em busca da sombra, em busca da noite, e sombra e noite não mais existem para ele. Então chama pela morte, mas a morte não é mais que palavras sem sentido. E o infeliz foge sempre a caminho da loucura espiritual. Castigo tremendo, dor horrível a debater-se consigo para se desembaraçar de si mesmo, porque tal é a lei suprema para além da terra. Isto é, o culpado busca por si mesmo o seu mais inexorável castigo. Quanto tempo durará esse estado? Até o momento em que a vontade por fim vencida se curva e constrangida pelo remorso, humilhada à fronte altiva entre os espíritos de justiça e ante as suas vítimas apaziguadas. Notai a lógica profunda das leis imutáveis. Com isso, o espírito realizará o que escrevia nessa altaneira comunicação tão clara e tão lúcida, tão desconsoladoramente egoística. Comunicação que vos deu na sexta-feira passada, redigindo-a por um ato da sua própria vontade. Outro espírito amigo nosso, chamado Jean Reinaldi, fez as seguintes observações. A justiça humana não faz distinção de individualidades quanto aos seres que castiga. Medindo o crime pelo próprio crime, fere indistintamente os infratores, e a mesma pena atinge o paciente sem distinção de sexo, qualquer que seja a sua educação. De modo diverso procede a justiça divina, cujas punições correspondem ao progresso dos seres aos quais elas são infligidas. Igualdade de crimes não importa de fato igualdade individual, visto como dois homens culpados, sob o mesmo ponto de vista, podem separar-se pela dessemelhança de provações, imergindo um deles na opacidade intelectiva dos primeiros círculos iniciadores, enquanto que o outro dispõe, por haver ultrapassado esses círculos, da lucidez que isenta o espírito da perturbação. E nesse caso não são mais as trevas a puni-lo, mas a agudeza da luz espiritual que vara a inteligência terrena e lhe faz sentir as dores de uma chaga viva. Os seres desencarnados que presenciam a representação material dos seus crimes sofrem o choque da eletricidade física, padecem pelos sentidos. E aqueles que pelo espírito estejam desmaterializados sofrem uma dor muito superior que lhes aniquila, por assim dizer, em seus amargores, a lembrança dos fatos, deixando subsistir a noção de suas respectivas causas. Assim pode o homem, a despeito da sua criminalidade, possuir um progresso interno e elevar-se acima da espessa atmosfera das baixas camadas. Isto pelas faculdades intelectuais utilizadas, embora tivesse sob o jugo das paixões procedido como bruto. A ausência de ponderação, o desequilíbrio entre o progresso moral e o intelectual produzem essas tão frequentes anomalias nas épocas de materialismo e transição. A luz que tortura o espírito é, portanto, e precisamente, o raio espiritual, inundando de claridades os secretos recessos do seu orgulho e descobrindo-lhe a inanidade do seu fragmentário ser. Aí estão os primeiros sintomas, as primeiras angústias da agonia espiritual, e que prenunciam a dissolução dos elementos intelectuais e materiais, componentes da primitiva dualidade humana, e que devem desaparecer na unidade grandiosa do ser acabado. Além de se completarem reciprocamente, estas três comunicações, obtidas simultaneamente, apresentam o castigo debaixo de um novo prisma, aliás, eminentemente filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar do assunto de acordo com um exemplo, tivessem provocado a manifestação do culpado. Ao lado deste quadro vivo, baseado sobre um fato, eis para estabelecer um paralelo este que um pregador de Montreuil-sur-Mer, em 1864,
por ocasião da quaresma, traçou do inferno. Descreve ele: o fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra, e se acaso um dos corpos que lá se queimam sem se consumirem fosse lançado ao planeta, empestá-lo-ia de um a outro extremo. O inferno é vasta e sombria caverna, eriçada de agudas pontas de lâminas de espadas aceradas, de lâminas de navalhas afiadíssimas, nas quais são precipitadas as almas dos condenados. Para ler na íntegra essa descrição, convidamos a consultar a Revista Espírita de julho de 1864, na página 199. Angeli, Nulidade sobre a Terra, Bordeaux, 1862. Com este nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium. Este fez-lhe algumas perguntas a fim de lhe ser útil e recebeu as seguintes respostas. Ela não estava arrependida de suas faltas. Confessou que não era feliz naquela situação em que se encontrava, mas não sofria, apenas lhe faltava a paz. E o motivo de se manifestar era unicamente o desejo de experimentar. O médium perguntou como podia lhe faltar a paz na vida espiritual. O motivo, segundo ela, era uma mágoa do passado. E uma mágoa do passado é sempre um remorso. Não se arrependia do que fizera, mas o temor do futuro e do desconhecido lhe apavorava. Nesse instante, o médium solicitou que a comunicante dissesse o que ela havia feito na última encarnação para facilitar a orientação. Mas ela se negou e não disse nada. O médium mudou então a sequência da conversa e fez perguntas sobre a sua vida particular. Ela aqueceu e ficamos sabendo que fora casada, esposa e mãe, mas o marido e os filhos a entediavam. Dessa forma, preencheu a existência divertindo-se solteira e enfadando-se como mulher. Não tinha ocupação nenhuma, entregando aos criados os cuidados do lar. O intermediário perguntou-lhe se não seria, portanto, cabível atribuir a essa inércia a causa de seus pesares e temores. Talvez, disse ela. Informou então o médium que ela poderia reparar a inutilidade dessa existência, ajudando com seus conselhos e preces os espíritos sofredores que estavam ali conosco. E Angeli, contrariada, disse que não, pois não sabia orar. E qualquer esforço para aprender alguma oração a deixava cansada. Instruções do Guia do Médium. Damos-te instrução facultando-te o conhecimento prático dos diversos estados de sofrimento, bem como da situação dos espíritos condenados à expiação das próprias faltas. Angeli, ou Ângela, era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo. Amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais as únicas satisfações do coração que fazem o encanto da vida, porque são de todas as épocas, ela não pôde empregar a juventude senão em distrações frívolas. E quando deveres mais sérios se lhe impuseram, já o mundo se lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava o seu coração. Sem faltas graves, mas também sem méritos, ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela sua incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Deturpou-lhes o coração e os sentimentos, já por seu exemplo, já pelo abandono em que os deixou, entregues a fâmulos que ela nem sequer se dava o trabalho de escolher. A sua existência foi improfícua e por isso mesmo culposa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Ficai bem certo que não basta abster-vos de faltas,
é preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudai os ensinamentos do Senhor, meditai-os e compenetrai-vos de que eles, se vos fazem estacar na senda do mal, também vos impõem voltar atrás, a fim de tomardes o caminho oposto que conduz ao bem. O mal é a antítese do bem. Logo, quem quiser evitar o primeiro, deve seguir o segundo, sem o qual a vida se torna nula, mortas as suas obras. E Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas sim o Deus dos vivos. Nesse instante, pedimos ao Espírito Guia se seria permitido saber qual teria sido a penúltima existência de Angélica, pois a última deveria ter sido consequência dela, isto é, da penúltima. Ele disse que sim, poderíamos saber, e nos revelou que ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito pouco progrediu. Sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo, e como a propensão era suave, preferiu abandonar-se a ela a fazer um esforço para assustá-la em começo. Hoje ainda compreende o perigo dessa neutralidade, mas não se sente com forças para tentar o mínimo esforço. Por isso, orai por ela, procurai despertá-la e fazer que seus olhos se abram à luz. É um dever, e dever algum se despreza. O homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é a sua própria essência, e a do corpo uma necessidade. Cumpri, portanto, as prescrições da existência como espírito votado à paz eterna. A serviço do espírito, o corpo mais não é que máquina submetida à inteligência. Por isso, trabalhai, cultivai, portanto, a inteligência para que dê salutar impulso a um instrumento que deve auxiliá-la no cumprimento de sua missão. Não lhes concedais tréguas nem repouso, tendo em mente que essa paz a que aspirais não vos será concedida senão pelo trabalho. Assim, quanto mais protelardes este, tanto mais durará para vós a ansiedade de espera. Trabalhai, trabalhai, esse é o conselho, trabalhai incessantemente. Cumpre todos os deveres sem exceção, isto com zelo, com coragem e com perseverança. A fé vos alentará. Todo aquele que desempenha conscientemente o papel mais ingrato e vil da vossa sociedade é 100 vezes mais elevado aos olhos do Onipotente do que aquele que, impondo esse papel aos outros, despreza o seu. Tudo é degrau que dá acesso ao céu. Não quebreis a lápide sob os pés e contai com o concurso de amigos que vos estendem a mão, sustentáculos que são dos que vão aurir suas forças na crença do Senhor. Meu nome foi Monod. Um espírito aborrecido. Bordeaux, 1862. Este espírito apresenta-se espontaneamente ao médium reclamando preces. Por favor, diga-nos o que vos leva a pedir preces. Estou farto de vagar sem objetivo. E estais há muito tempo nessa situação? Faz mais ou menos 180 anos. Que fizestes na terra? Não fiz nada de bom. E poderia nos dizer qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Mas isso não forma categoria? Entre nós tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes ou suas simpatias que se reúnem. E por que permanecestes tanto tempo estacionário sem que fosseis condenado a sofrer? É que eu estava votado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo que não é alegria é dor.
E fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vossa vontade? São coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. Procurando explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos. Falta-me termos de comparação, por isso não posso fazê-lo. Uma vida sem proveito extinguindo-se lega ao espírito que a encarnou, o mesmo que ao papel pode legar o fogo quando consome. Fagulhas. Fagulhas que lembram as cinzas ainda compactas a sua proveniência, a causa do seu sofrimento, ou, se o quiseres, da destruição do papel. Essas fagulhas são as lembranças dos laços terrestres que vinculam o espírito, até que este disperse as cinzas do seu corpo. Então, e só então tem ele, eterizada essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. E você sabe qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos acusais? Consequências da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se neste mundo. Por favor, nos responda. Os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? Não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram e, como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmos, nesse estado permanecem, até que o cansaço, decorrente de tal neutralidade, os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhes o esforço e a perseverança. Por favor, diga-nos algo da vossa existência terrena. Oh, deveis compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça, que por sua vez é mãe da ignorância. E não vos aproveitaram as existências anteriores? Sim, todas, porém, parcamente, visto serem reflexos umas das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível que se nos torna inapreciável. Enquanto esperais uma nova encarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? Sim, evocai-me para me obrigardes a vir, pois com isso me prestareis um benefício. E pode nos dizer por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? Porque você me interroga muito, o que aliás me fatiga, me cansa, pois eu somente tenho necessidade de auxílio. Apontamentos do Guia do Médium. O trabalho intelectual é que o fatiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar respostas às tuas perguntas. Este é um ocioso no mundo espiritual, assim como o foi no planeta. Trouxemo-nos a ti para que tentasses arrancá-lo dessa apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais dolorosos que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Assim acontece aí chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso.